Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa lista, né, de vídeos que a gente vai fazer, né, uma grande sequência aí sobre a resolução da apostila 1, apostila de matemática 1, né? Essa é uma lista voltada, né, para os alunos do Colégio Adventista, em especial os alunos do Colégio Adventista de Interlagos, onde eu sou professor, mas que pode ser usado em qualquer instituição adventista aí que tenha que faça uso dessa apostila, né? Acredito que todo o ensino médio da rede adventista faz uso. Então, você que tem algum amigo em outra rede, em outra escola, né? Por favor, divulgue esse vídeo, né? Se inscreva no canal para que você ajude, né, o canal a promover mais vídeos aí da correção. A gente sabe que na sala de aula é bem corrido, muito corrido mesmo, e não dá tempo de fazer com detalhes a correção de todos os exercícios. Aqui você vai ter a correção de todos os exercícios da página 27 da apostila para frente, né? Em outro momento a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 27 para trás, né? Então a gente vai avançar, tá bom? Hoje nós faremos a correção, né, dos exercícios. A gente vai resolver aí os exercícios das páginas 27 até 29, lembrando que essa daqui é a apostila 1, tá? A apostila de matemática, né? Não é a apostila de investigação matemática e também não é a maratona de vestibular, é a apostila que é usada em sala de aula durante as aulas de matemática, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro exercício está na página 27, né? Nós temos dois exercícios na página 27. E nesse primeiro é um exercício sobre intervalos. Na verdade, o conteúdo dos exercícios de hoje é todo em cima dos intervalos, né? Então, se você não aprendeu ainda, se você não pegou ainda esse conteúdo, esse é o momento de você aprender. Então, vamos lá. Só relembrando com você, né? Quando você tem um intervalo, né? Nesse caso aqui, né? Nós temos aqui esse símbolo, né? Existem três maneiras de representar intervalo. Essa linguagem que nós estamos vendo aqui é a linguagem dos colchetes, né? Então, se esse colchete não encaixar no número, significa que aquele número não pertence àquele intervalo. Então, veja que o colchete não encaixa no zero e também não encaixa no meio. Então, nenhum dos dois pertence a este intervalo. Porém, aqui, né, na terceira linha, a gente tem que o colchetes aqui, ó, ele encaixa tanto no zero quanto no menos 5. Então, o menos 5 e o zero pertencem a esse intervalo. Esse exercício é todinho para a gente utilizar o símbolo de pertence, que é esse aqui, e o símbolo de não pertence. Se o número está lá dentro ou se ele não está lá dentro. Lembrando que esse intervalo aqui é um intervalo real, ou seja, nós temos do zero até o meio, infinitos números reais, né? Nós temos ali dízimas periódicas, dízimas aperiódicas, que são os números irracionais, né? Nós temos uma infinidade de números. Porém, as extremidades, o zero e o meio, não vão fazer parte. E essa é a pergunta da apostila aqui. E a gente só vai completar linha por linha. Então, o zero faz parte? Não. O zero não faz parte e não pertence. O meio também a gente acabou de dizer, ele não pertence. Menos meio, na reta real, né? O menos meio ele não pertence a esse intervalo, né? O intervalo vai de 0 até 0,5. O menos 0,5, né? Ó, ele vai de 0 aqui, aberto, né? Até o 1/2 aberto. O menos 1/2 está do outro lado. Ele não pertence. O intervalo que a gente está trabalhando é só esse aqui, do zero aberto até o meio aberto. Então, esse aqui não pertence. Um quarto pertence? Aí a gente precisa fazer uma continha rápida, né? Lembrando aí para você que tem um pouco de dificuldade com as frações, a gente precisa aí, nesse caso, passar para número decimal. Acho que talvez fique mais fácil de entender. Se o meio, que é o finalzinho do meu intervalo, ele é 0,5, esse número aqui, ele é 0,25. E está dentro do intervalo. Então pertence, né? Do zero até o 0,5 a gente passa pelo 0,25. E também passa pelo 0,2, então os dois pertencem, tá bom? Agora o segundo intervalo, deixa eu apagar esse aqui. Nosso segundo intervalo, ele vai do menos 3 até o 3, né? E nenhum dos dois pertence, porque veja que o colchetes não encaixa nem no menos 3 e nem no 3. Então, não pertence, não pertence. O 3,333
ele está depois desse intervalo. Veja que o intervalo vai até o 2,9999, não chega a ser 3 por conta de o colchetes ali não encaixar no número, né? Essa é uma notação de intervalo. Então, não pertence. O zero pertence? Bom, se a gente sai do menos 3, né, aberto, né, não pertence, e vai até o 3 aberto, a gente obrigatoriamente, né, no meio ali tem o número zero. O zero pertence a esse intervalo, ele está ali. Assim como o menos 2 pertence a esse intervalo. Do menos 3 até o 3, a gente obrigatoriamente passa pelo menos 2. Pertence. Os menos 5 pertence, quer dizer, o menos 5 agora já é outra linha, né? Vamos lá analisar um outro intervalo, que é do menos 5 até o zero. E nesse caso, o colchetes ele encaixa no número. Então, o menos 5 ele pertence ao intervalo. O zero também. O 3 não, né? Porque o intervalo termina no zero. O menos 3 pertence ao intervalo, né? Opa, coloquei que não pertence, mas ele pertence. Ele pertence ao intervalo porque do menos 5 até a gente chegar no zero, a gente obrigatoriamente passa pelo menos 3, né? E o menos 5,111, ele não pertence ao intervalo, né? Porque nós já ultrapassamos o menos 5, né? O intervalo termina no menos 5, né? Não vai além. Vamos fazer os próximos aqui. Nesse caso, o menos 35, o colchetes não encaixa nele, né? Então não pertence. O menos 13 está encaixando ali, não pertence. E esse intervalo ele vai até o número menos 13, né? Do menos 13 até chegar no zero ainda falta muito, né? Então, né, na reta real ali, se a gente colocar, né? O zero está aqui na frente, o menos 13 aqui e o menos 35 lá para trás, né? Então, esse intervalo está aqui, ó. Ele não chega, né? O 13 é fechado, ele pertence, e o 35 é a bolinha aberta. É uma outra notação de intervalo ali, que é a notação da reta real. Que eu estou utilizando, então não pertence. O menos 5 também não pertence, né? A gente não passa pelo menos 5, né? E o menos 26 pertence, sim, né? Entre o menos 13 e o menos 35, obrigatoriamente passaremos pelo menos 26. Vamos para as duas últimas linhas aqui, né? Vamos lá. Então, nessas últimas duas linhas, o menos 4 pertence. Acho que a gente já pegou o jeito da coisa, né? O menos 2 não pertence. O menos 2,222, ele pertence sim, né? Do menos 2 até chegarmos no menos 4, obrigatoriamente passaremos por esse número. Agora, quando a gente chega nas frações aqui, tudo bem que essa fração é por 10, mas será que essa fração pertence àquele intervalo? Para a gente fazer isso, a gente tem que resolver, né? Fica mais fácil de trabalhar com os números decimais. Então, resolvendo isso, né, dá 1,1. Lembrando que quando nós dividimos por 10, por 100, por 1000, é só andar uma casa com a vírgula se é por 10. Se fosse por 100, eu andaria duas casas. Como é por 10, eu tenho que andar uma casa só, né? Então, vai ficar desse jeito mesmo, tá bom? Então, uma casa aqui depois da vírgula, né? Lembrando que a vírgula de todo número inteiro está aqui atrás. Eu só andei uma, né? Coloquei, avancei uma para esquerda, porque tem um zero só no 10. Então, é 1,1. Esse número, na verdade, ele é menos 1,1, né? E, bom, agora sim, o menos 1,1 ele está depois desse intervalo. O intervalo termina ali no menos... não chega no menos 2, né? O menos 2 é bolinha aberta e vai até o menos 4, bolinha fechada, porque o menos 4 pertence a esse intervalo. O menos 1,1, ele está aqui depois, então ele não pertence a esse intervalo. Assim como o zero também não pertence, né? Ele está depois desse intervalo, né? Vamos lá para a última linha. E eu acredito que nessa altura do campeonato você já tenha entendido aí o conceito de pertence e não pertence, né? Lembrando que os intervalos, né, muitos alunos erram intervalos nas provas porque acreditam piamente que intervalo, quando mencionados os dois números aqui, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui, ó, né? Quando mencionados dois números, quantos números tem nesse intervalo? A maioria dos alunos coloca, bom, só tem dois números, que é o menos 2 e o menos 4.
Mas, na verdade, quando nós estamos trabalhando com intervalos, nós estamos trabalhando com todos os números entre esses dois aqui. Então, entre esses dois números, todos os números que estão ali dentro, que são infinitos, né? Lembrando que tem um monte de número com vírgula que está ali, frações, né? Infinitas frações que tem ali, né? E aí, a gente vê se o número encaixa, né? Se essa notação ali de encaixar, no caso aqui o -4, o colchete encaixa nele, então o -4 faz parte, e o meu intervalo termina no antes do -2, né? Então ele vai ali até quase chegar no -2, né? Não chega nunca no -2, porque o -2 está aberto nesse caso. Então vamos lá para o último, a última linha, e finalizar, e vamos finalizar esse exercício. O zero não pertence, o o 0,1 também não pertence, né? E, opa, não pertence. 1/9, né? A gente tem que resolver, né? Então, se você dividir 1 por 9, né? E aí vamos dividir aqui na raça, aqui, ó. 1 dividido por 9 não dá, né? A gente coloca 0, aqui, agora dá. Abre uma vez, sobra 1. E aí você vai ter que ficar colocando 0, né? Porque nunca vai dar no resto, né? Coloca 0, mais 1, sobra 1. Coloca 0, mais 1, sobra 1. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, esse resultado aqui, ele nada mais é do que 0,111. Assim, assim vai, né? Então, ele é o mesmo número do anterior, né? Então, se o primeiro não pertence, ele também não pertence, né? Ele é o mesmo, ele é 0,111. A mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui no 11, 1 dividido por 11, né? Então, 1 dividido por 11, né? A gente vai ter que fazer essa continha. E aí não cabe, né? Ó, coloca 0, aqui, e não cabe, né? E aí a gente vai colocar aqui, né, a segunda parte, né, dessa conta, a segunda casa ali, né? Porque a gente não consegue também dividir o 10 pelo 11, né? Então a gente é obrigado, nesse caso, a colocar mais um zero. E aí toda vez que eu faço isso numa divisão, eu obrigatoriamente tenho que colocar mais um zero aqui. Agora sim, né? Então eu posso usar 9, né? Porque 9 vezes 11 dá 99. E aí vai sobrar 1, né? E aí eu vou continuar a conta, né? E vai partir do início da minha conta, né? Eu coloco o zero aqui, não dá para dividir. E aí, quando não dá para dividir, eu tenho que acrescentar mais um zero, né? Nesse caso, então, acrescento um zero aqui também, do mesmo jeito. E aí vai continuar. E aí vai ser 9, e aí vai dar zero aqui, então vai ficar 90, né? Então, 0,0, 90, 90, 90. Esse 90 aqui é uma dízima, né? Então, esse número aqui nada mais é do que 0,090, 90, 90. Então, tem uma outra representação para esse número, que é colocar um traço aqui em cima. Significa que é o 90 que é o período da dízima. Ele que está se repetindo, se repetindo. Então, nesse caso aqui, esse número é um pouquinho menor do que 0,111, então ele está dentro do intervalo, ele pertence, né? E o último número, menos 0,1, não tem nenhum número negativo nesse intervalo, então ele não pertence, tá bom? Então a gente vai parar, né, o vídeo por aqui. A ideia é, quando o exercício é muito grande assim, a gente faz um vídeo só sobre esse exercício. Mas não deixe de acompanhar os próximos, né? Então, para o próximo exercício, a gente vai ter um vídeo também, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos a todos.